Olá, meu aluno! Estamos de volta agora para a parte prática. Fechamos a teoria, acredito que você tenha feito o seu dever de casa, revisar, fixar e agora, hora de exercícios, hora de avaliar conhecimentos. Hora prática. Exercício número 1. A palavra estresse está destacada, pois trata-se de um estrangeirismo e sua grafia não está registrada de acordo com as normas ortográficas da língua portuguesa. Essa afirmação está certa ou errada? Considerando figuras de linguagem, porque está relacionada a essa matéria, julgue. Você terá marcado o ponto se concordou com o dito, porque está perfeita essa análise. Estresse é sim um estrangeirismo. Logo, o gabarito, ele mesmo é autoexplicativo. E aí, começou marcando gol? Espero que sim. Exercício número 2. Assinale a alternativa que indica corretamente a figura de linguagem presente na oração. Então, não discuta. A banca já anunciou que há uma figura de linguagem. Aprenda a valorizar o que de fato fará diferença. Procure a figura de linguagem. O cavaleiro enterrou a espada no dragão. E aí, há uma figura. Você descobriu qual? A figura está na palavra enterrou. Por que ela é figura, Cláudia? Classifique. Enterrou a espada no dragão. É um exemplo de catacrese, antítese, zeugma ou eufemismo. É sempre assim. Para você encontrar o gabarito, você precisa ter consciência das outras alternativas. Quando acontece o eufemismo? Eufemismo é uma figura de linguagem acionada quando nós queremos comunicar algo nada desagradável por uma via mais suave. Então é quando eu comunico algo de sentido negativo, mas eu fico preocupada com o efeito. Então eu comunico o fato usando palavras para amenizar o contexto. E zeugma? Zeugma é uma figura de omissão. Só que a diferença de zeugma para elipse, que também é uma figura de omissão, está na presença do termo que depois sofre a omissão. Zeugma é a omissão de uma palavra ou expressão já apresentada no contexto. Elipse é a omissão de uma palavra ou uma expressão ainda não divulgada. Lembre-se disso. Antítese é uma figura que trabalha a oposição. No comum, no campo dos antônimos, jogamos com palavras. Não confunda antítese com paradoxo, porque paradoxo também trabalha com oposição, mas oposição das ideias, levando o texto para um campo de ilógica e incoerência. A antítese não traz mensagem ilógica, pelo contrário, ela sustenta uma oposição protegida pela lógica garantida pelo contexto. Então, claro que o gabarito tem de ser catacrese. Enterrou? Preste atenção na resposta. Enterrar significa literalmente pôr sob a terra, debaixo da terra. No contexto, a palavra foi usada por desconhecimento no lugar de cravar. Quando falamos em embarcamos no trem, também ocorre uma catacrese, pois não há palavra exata para entrar no trem. Logo, por analogia, usamos embarcar. Você já entendeu o que é catacrese, né? É o uso de um termo no lugar de um outro, pois esse outro não existe. E ao selecionar esse termo, nós guiamos-nos pela analogia, por comparação. Exercício número 3. E aí, você está ganhando? Está gabaritando esse nosso momento laboratório? Exercício 3. A afirmação abaixo está correta ou incorreta? Você vai julgar. O objetivo da Embratur
é atrair mais turistas estrangeiros. Em média, segundo a imprensa, eles permanecem no Brasil. Vamos reler? O objetivo da Embratur é atrair mais turistas estrangeiros. Em média, segundo a imprensa, os turistas estrangeiros, permaneceram no Brasil, ok? Agora, olha o desafio. O pronome eles constitui uma anáfora, pois se refere ao antecedente turistas estrangeiros. Muito fácil, né, meu aluno? Agora, cuidado! Essa anáfora não tem nada a ver com a figura anáfora. Essa realmente está associada ao elemento de coesão textual, uma palavra recuperando outra em condição sinonímica, e a afirmação está correta. Gabarito, não confunda anáfora, recurso coesivo, com anáfora, figura de linguagem. Esta diz respeito à repetição de palavras no início de uma frase, a figura de linguagem. Aquela diz respeito a palavras que retomam termos anteriores visando a não repetição. A afirmação está correta, mas nada tem a ver com figura de linguagem. Apegue-se ao seguinte: anáfora, figura de linguagem, é repetição. E anáfora, elemento de coesão, ela evita a repetição. Exercício número 4. Observe o trecho de O Cortiço, obra de Aloísio de Azevedo. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo. Seu autor utiliza o seguinte recurso estilístico. Antes de apresentar as alternativas, vamos à leitura desse trecho da obra O Cortiço. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo. Seu autor utiliza, assim, um recurso estilístico. Qual? Letra A, eufemismo. Letra B, gradação. Letra C, comparação. E aí, você já encontrou o gabarito? Você lembra o que é eufemismo, né? É uma forma mais branda de comunicar algo desagradável. Gradação, ela pode ser ascendente ou descendente, mas ela se faz através de uma enumeração. E comparação é a figura de linguagem que compara 2 polos, mas com um articulador, com um conectivo comparativo, ou uma expressão ou palavra que sustente a relação comparativa. Mas, meu aluno, o cortiço é coisa ou pessoa? Claro que é coisa, é um local. Se é um lugar, o cortiço pode acordar? O cortiço acordava. Você concorda que nós estamos atribuindo a um lugar característica humana? E qual é o nome dessa figura? Antítese? Não, antítese trabalha com a oposição de palavras, criando uma lógica, mas através dos antônimos. Claro que o gabarito é personificação e eu sei que você ganhou. Se porventura você perdeu por não ter prestado atenção. O cortiço acordava. Gabarito, personificação, e isso, meu aluno, é autoexplicativo. Cortiço não é um ser humano para acordar. Logo, houve personificação, isto é, atribuição de característica humana a ser não humano. Exercício número 5. Observe a sequência de frases abaixo e responda a seguir. Número 1. E no dia lindo vi que vinhas vindo, minha vida.
Autor Guilherme de Almeida. Segundo comando, conhecer as manhas e as manhãs. Almi Sater e Renato Teixeira. E a número 3, terceiro comando, e as cantilenas de serenos sons amenos fogem fluidas. Eugênio de Castro. Nós observamos que existem construções artísticas, mas o que a banca quer? Nas frases apresentadas em 1, 2 e 3, temos, respectivamente, as seguintes figuras de estilo que exploram a sonoridade das palavras. Então, são figuras fônicas. E aí, você lembra o nome delas? A letra A sustenta que, na ordem, apresenta-se essas figuras: assonância, paranomásia, aliteração. Na letra B, onomatopeia, assonância, paranomásia. Letra C, aliteração, onomatopeia e assonância. Na letra D, paranomásia, assonância e aliteração. E por último, a defesa é para essas classificações: assonância, onomatopeia e paranomásia. E aí, você pesquisou e decidiu por qual alternativa? Espero que você tenha escolhido a letra A de amor. Mas eu vou explicar, caso a caso. Primeiro, ocorre a assonância, pois há repetição de vogais tônicas de, lim, vi, vim, mi, vi. Na segunda construção, ocorre paranomásia, pois há vocábulos semelhantes na grafia e no som. Manhãs, manhas, manhas, manhãs. Já no terceiro comando, ocorre aliteração, e você lembra? A repetição de fonemas consonantais, serenos, sons, amenos, fogem, fluídas. 10, meu aluno, você está ganhando. Fica o registro. Se porventura você errou alguma questão, não ignore. Faça uma base de anotação, crie um questionário, grave para que você ative a sua memória. Memória visual, memória motora e memória auditiva. É a base teórica que fará agora a diferença. Esse tipo de exercício deve ser, sim, memorizado. Esses conceitos, eles devem ser memorizados. 10. Número 6. Observe a sequência de frases abaixo e responda a seguir. Primeiro, observe a sequência de frases. Primeiro, onde estão todos? Estão todos dormindo. Então, todos deitados, dormindo. Onde estão todos? Estão todos dormindo. Estão todos deitados, dormindo. Autoria Manuel Bandeira. Pense, meu aluno, seu Manuel Bandeira, ele produziu um texto artístico. O que significa estão todos dormindo? Deitados, dormindo. Pense. Segundo, Dona Cômoda tem 3 gavetas e um ar confortável de senhora rica. Mário Quintana, esse também não escreveria no lugar comum. Você percebeu que Dona Cômoda, letra maiúscula, motivo, imprimindo o nome próprio a um objeto. Está ocorrendo o quê? Estamos passando para esse objeto, a cômoda, ações de seres humanos. Você sabe qual é a resposta. E número 3. Vieram os gentios, e tornaram-se fiéis. Gentios são os não fiéis, meu aluno. Os índios, por exemplo. Vieram idólatras e tornaram-se cristãos. Ao contrário também, né? Os idólatras não concordam com essa visão
do cristão. E aí? Autoria: Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira. Vamos agora para o desafio. Nas frases apresentadas em 1, 2 e 3, temos, respectivamente, as seguintes figuras de pensamento. Ordem tem de seguir, tem que obedecer a ordem de aparecimento do comando verbal, do comando mensagem. Letra A, alegoria, eufemismo, antítese. Letra B, eufemismo, ironia, prosopopeia. Letra C, prosopopeia, antítese, alegoria. Letra D, eufemismo, alegoria, prosopopeia. E, por último, eufemismo, prosopopeia e antítese. Não está complexo. A resposta está na alternativa que apresenta as figuras estudadas. Você ganhou se acreditou na letra E. Você já sabe o que é eufemismo, você já sabe o que é prosopopeia e sabe também o que é antítese. Novidade? Alegoria. Vamos nós? Antes de mais nada, saiba que a alegoria é uma espécie de metáfora. Na verdade, é uma sucessão de metáforas que visa, normalmente, dar uma lição de moral. Cristo as usava muito nas parábolas. Agora, vamos ao gabarito. Primeiro, ocorre eufemismo, pois dormindo e deitados dizem respeito à condição de morte. Segundo, ocorre prosopopeia, pois humaniza-se uma cômoda. Observe as iniciais maiúsculas, Dona Cômoda, tratando-a como senhora rica. Já no terceiro e último comando, ocorre a antítese, pois há uma ideia clara de oposição, gentios, fiéis, idólatras, cristãos. E aí, ganhou essa questão? Continue focado. Preste atenção. Número 7. Toda obra de um homem é sempre um autorretrato. Nesse segmento, a presença de um tipo de linguagem figurada denominada. Calma, porque parece um texto denotativo, mas não é. Toda obra de um homem é sempre um autorretrato. Letra A, hipérbato. Letra B, metáfora. Letra C, metonímia. Letra D, comparação. Ou gabarito é a letra E, pleonasmo, figura de repetição. Se você prestou atenção no texto posto e alcançou a intenção de quem produziu o material, sabe perfeitamente que a figura predominante é a metáfora, porque estamos comparando. Toda obra de um homem é sempre um autorretrato. Está havendo uma comparação sem o conectivo articulador de comparação. Gabarito B. Compara-se seres de universos distintos, obra e autorretrato. Número 8. Marque a única alternativa que não contém nenhum erro gramatical considerado barbarismo. Barbarismo é uma agressão à estrutura da língua portuguesa. Então, não contém nenhum erro gramatical considerado barbarismo? Eu quero a boa construção. Letra A. Quando nada mais couber, bastará uma telefonema de forma espontânea do seu procurador. B. Caso eles virem armados, serão pegos pela polícia. C. Com o pronto-socorro grátis ao jornalista, a categoria terá cobertura quando, no exercício de sua profissão, se vir
por qualquer meio legal ou abusivo, tolhida no seu direito de informar. D. Se o advogado não intervir a tempo, ninguém reaverá o investimento feito e o montante que já tinha gastado. Letra E. Qualquer economista que se dispor a analisar os dados pedirá que o governo afrouxe as medidas objetivando a contenção das despesas. Meu aluno, loucura, muitos erros, uma redação aprovada. Qual você escolheu? Qual não apresenta um barbarismo? Gabarito C de Cláudia. Vamos corrigir? Letra C é o gabarito. O barbarismo é um desvio gramatical. Veja como deveria ficar cada opção para se adaptar à norma culta. Na letra A, não é uma telefonema, é um telefonema. E observe como devemos escrever espontânea. Na letra B, vierem. Assim como na letra D, intervier. E na letra E, dispuser, afrouxe. Então, cá estão as correções. Número 9. Preste atenção porque você é solicitada a julgar. E só pode acertar se você tiver conhecimento de base. Esse conhecimento já compartilhamos. Com calma, você vai alcançar. A afirmação abaixo está correta ou incorreta? Ah, minha senhora, já viste tantas coisas, quantos segredos ouviste e não contaste a ninguém? Quantos amores teus já partiram sem que derramasses uma única lágrima? Quantos meninos de olhos assustados transformaste em homens de coragem incontestável na arte de pilotar um avião ou enaltecer a vida civil? Quantos destinos aqui se cruzaram? Quantos anos se passaram? Fragmento para você julgar esta afirmação. Em cada canto, um nome, uma história para contar. A anáfora é uma figura de linguagem marcante no período acima. E aí, você concorda? Para você concordar, primeiro obedece. Essa anáfora não é recurso de correção textual. Já foi dito, figura de linguagem. Segunda exigência, que você saiba o que significa uma anáfora, figura de linguagem. Consiste na figura que promove repetição de palavras no comum no início dos versos ou no início das orações. E aí, há ou não anáfora nesse fragmento? Você mandou bem, espero que tenha acertado, se escolheu correto. Vamos nós? Explicando. A anáfora, repetição da mesma palavra ou expressão no início de diferentes frases ou versos, é corrente. De fato, a repetição da palavra quantos no início de cada uma das 5 frases presentes nesse trecho. Basta olhar, constatar e gabaritar. Exercício número 10. Há um exemplo de prosopopeia em meu aluno. Você lembra o que é uma prosopopeia? Estamos em figura de linguagem. Prosopopeia, também chamada de personificação, é quando se atribui ações humanas a animais irracionais ou a coisas, objetos. Nós queremos que você marque a alternativa que apresente um exemplo de prosopopeia. Letra A. Como eu invejo os que não esqueceram a cor das primeiras calças que vestiram. B. E antes seja ouvido, que confusão, explico-me. E antes seja ouvido, que confusão, explico-me. Letra C. Os rios
as montanhas, as igrejas que não vi nas folhas lidas? D. Não, a minha memória não é boa. E letra E. E os clarins soltam o quê? Soltam as notas que dormiam no metal. E tudo marcha com uma alma imprevista. E aí, esses clarins, eles soltam o quê? As notas. Essas notas, o que elas faziam? Elas dormiam. Mas onde? No metal, no clarim, ou nos clarins, né? E tudo marchava com uma alma imprevista. A pergunta é simples. Os clarins são pessoas? Podem praticar ações verbais? E essas notas são pessoas? Elas podem dormir? Pronto, cá está o gabarito. Simples assim. Notas musicais não dormem. Logo há uma personificação, uma prosopopeia. 11. Disse que a personificação, quando houver atribuição de sentimentos, traços psicológicos e comportamentos humanos a seres inanimados e a animais. Até aqui, tudo bem, já sabemos. Assinale a alternativa que apresenta exemplos de personificação. Você já acertou um, você vai acertar também a número 11. Letra A. De mãos dadas, marcharemos todos pela vida verdadeira. Letra B. As janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. E aí, você já encontrou exemplo de personificação? Letra C. O homem confiará no homem, como a palmeira confia no vento. Letra D. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. E letra E. Fica decretado, por definição, que o homem é um animal que ama. E aí, meu aluno? Onde há personificação, onde há prosopopeia? Espero que você tenha escolhido a letra C, porque palmeira não pode confiar no vento, uma vez que a ação de confiar pertence ao animal racional e também o irracional, mas jamais a uma palmeira. Reinando a paz, agora tempo para você revisar os exercícios já gabaritados. Verifique se houve erros, hora de ajustar as contas. Cláudia, caminhei bem nesse primeiro momento da bateria. Meu aluno, se isso aconteceu, a vitória é sua. Espero que você entenda que um erro agora não é derrota. Pelo contrário, é a oportunidade para você acertar algumas arestas. Há momentos que só acertar cria uma ilusão de que você está dominando mesmo a matéria e isso pode não ser verdade. Legal? Então, trabalhe bem os erros, porque eles são excelentes professores. Até daqui a pouco, não demore.